Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos começando aqui a nossa live. Eu estou aqui com a Fabiana e o Rodolfo, né, psicólogos, e a gente já está esperando daqui a pouquinho a entrada da Denise. E a gente vai falar sobre um tema, uma expressão que foi cunhada pela Hannah Arendt, né, um pouco depois da, da, da Segunda Guerra, e isso que é a questão da banalidade do mal. E a gente entende pela leitura dela, e por isso que nós trouxemos os psicólogos e o Rodolfo com a formação em filosofia e teologia, que essa questão da banalidade do mal está muito atual. Então, a gente precisa entender esse conceito, né, e como ele está se aplicando hoje na nossa sociedade. Então, eu queria que a Fabiana falasse alguma coisa, ou o Rodolfo, quem começa? O que é a banalidade do mal? Fabiana, se Pode. quiser começar, eu acho que as Ah, mulheres sempre fazem muito Ai, melhor isso do que é os um homens. gentleman, né? Ele é um lorde. Não é não. Mas verdade, é verdade. eu Primeiro, acho que por ela ter sido uma teórica da filosofia, talvez o Rodolfo possa trazer um embasamento dessa questão. É, Rodolfo, vou me obrigada pela permitir. gentileza, mas pode ir com você. Eu acho que Certo. você sempre muito costura tudo muito bem, então fique à vontade. Vou pedir licença a vocês, então, mulheres, para falar um Claro. pouquinho da mulher Hannah Arendt, né? Então, eu vou só, então, introduzir, porque talvez nem todo mundo conheça ou tenha tido a oportunidade. Não que eu seja um grande conhecedor, na verdade, eu sou um leitor das obras da Hannah Arendt, porque meu percurso maior em filosofia é com Heidegger, que foi professor dela, né? E de Heidegger eu vou lendo os que foram seguindo um pouco ele, como o Hans Jonas, o Gadamer, a Hannah Arendt, e vou colocar um pouco isso porque, na verdade, Bianca, quando você, né, fala do período da Segunda Guerra, é bom a gente lembrar que ela foi judia, né? Ela era alemã, mas judia, e precisou ficar fora do seu país, fora do seu trabalho. Ela teve que deixar a universidade, ela era professora, né? Era uma pessoa brilhante na carreira da filosofia, tanto que isso se confirmou mesmo fora da Alemanha, mas que ela passou 14 anos apátrida, ou seja, quando ela perdeu a nacionalidade alemã pelo simples fato de ser judia, ela foi para a França até conseguir se estabelecer nos Estados Unidos e ela já não tinha mais nacionalidade, né? Ela não tinha como se apresentar de onde ela era oficialmente, porque até isso foi confiscado dos judeus o direito. E a Hannah Arendt escreve um livro muito importante que se chama As Origens do Totalitarismo, no começo da década de 50, e que eu acho que também, ou talvez um pouco mais, As Origens do Totalitarismo ilumine o momento que vivemos, socialmente, politicamente, embora o termo banalidade do mal tenha ficado mais conhecido, né? Mas eu acho que, inclusive, para lermos a realidade com a ajuda da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo responde um pouquinho melhor do que a própria banalidade do mal. É que a banalidade do mal vem de um livro que se chama Eichmann em Jerusalém, que é da década seguinte, do começo da década de 60, quando Eichmann é preso aqui pertinho de nós, né, na Argentina. Talvez nem todo mundo saiba, mas muitos nazistas vieram para a América Latina, inclusive para o Brasil, para a Argentina, para tentarem viver uma vida normal, né, banal, para passarem despercebidos. Mas o Eichmann, que foi um homem muito importante, importante no sentido de que ele foi responsável diretamente pela morte de milhões de pessoas, de milhões de judeus, ele funcionou muito junto ali da máquina de morte do nazismo. Ele foi preso em Argentina e foi levado para ser julgado no Tribunal de Israel. E a Hannah Arendt, então, ao acompanhar o julgamento do Eichmann, ela vai cobrir jornalisticamente, Bianca, né? É bem interessante, você é jornalista, embora ela tenha formação filosófica, mas como ela tinha
sido expulsa do seu país por isso, um jornal americano, The New Yorker, pediu que ela fosse cobrir as sessões lá do julgamento do Eichmann, e ela então E ela escreve. chegou a entrevistá-lo, né? E ela vai descrevendo. Então, o livro é a coletânea dos textos jornalísticos dela para o jornal. E ela cunha esse termo, né? Ela era uma grande leitora de Kant, um filósofo muito importante, e o Kant dizia que o mal era radical. E até ali a Hannah Arendt seguiu esse raciocínio. Quando ela vê Eichmann falando que ele não tinha nada a ver com a morte daquelas pessoas, veja, ele não negou aquilo tudo. Ele só disse: eu fiz o que era para eu fazer, que era preciso ser feito. Nesse A execução momento, de ordens, né? Somente. meramente reproduzir o que era mandado. Nesse momento, a Hannah Arendt diz: eu acho que o Kant, com toda a inteligência dele, não tem muita razão, porque ele não viveu isso para saber. O mal não é radical, porque o mal não tem raízes. O mal, disse a Hannah Arendt, é banal, porque o mal é superficial. Né? Ela diz: o mal se espalha com muita rapidez. E a gente às vezes nem sabe como atacá-lo, porque ele se esparrama pela superfície das coisas. Ele não tem raiz para a gente poder pegá-lo. Ele pulveriza para todo lado. Então eu acho que isso que ela percebeu, né, nas origens do totalitarismo e depois com o julgamento do Eichmann, as pessoas não por acaso começaram a ler Hannah Arendt da eleição do Trump e do Bolsonaro para cá. Né? Tem esse boom novamente de interesse pela obra dela. Nunca deixou de ter gente pesquisando, mestrado, doutorado, artigo científico, publicação, mas é muito interessante como tem se popularizado, ainda bem, porque ela pode lançar luzes muito interessantes. Porque, embora o problema seja outro, em termos de sociedade, organização, nós não estamos vivendo, por exemplo, como um campo de concentração, mas nós estamos vivendo tempos de pensamento totalitário, com outra roupagem, com outra realidade, mas nós estamos vivendo tempos de pensamentos totalitários. Por isso que as pessoas intuitivamente começaram a dizer: eu acho que ela tem algo para dizer, mesmo quem ainda não era grande conhecedor da obra. E, de fato, Origens do Totalitarismo e Eichmann em Jerusalém lançam luzes muito oportunas para tudo isso que nós estamos vivendo. E é interessante porque acho que ele foi até avaliado, né, por psiquiatras para tentar entender, né, se tinha alguma patologia, né? E nesse sentido não foi detectado que houvesse algo de algo nesse sentido da patologia mesmo, né, emocional, psiquiátrica, né? Então é a mostra de como uma situação, como uma pessoa, né, banal nesse sentido, um homem comum, né, porque ele era pai de família, né, era um homem, um cidadão comum, né, é capaz de cometer uma atrocidade dessa, né? E eu acho que é nesse sentido que, através da massa, né, dessa cultura de massa, cultura de ódio, as coisas, né, vão se banalizando novamente, é o que a gente está vendo agora. Nós nem precisamos ir muito longe, sabe, Fabi e Bianca? Vocês devem ter visto que há 2 dias atrás, se não me falha a memória, foi julgado um militar que no período da ditadura uruguaia executou também inúmeras pessoas, né? Inclusive relatando que de fato existiram voos da morte, que foi muito comum na ditadura argentina, e o Uruguai e a Argentina trocaram muito nos regimes militares ditatoriais ali, apoio para a execução dos seus presos políticos. E ele confirmou que muitas pessoas, que os militares sobrevoavam entre a Argentina e o Uruguai e jogavam as pessoas no mar, né? Então, assim, e o que ele disse há 2 dias atrás foi noticiado? A manchete era justamente essa. Ele diz: não me arrependo do que eu fiz, né? Eu fiz o que era preciso fazer. Eichmann, há 50 anos atrás, no julgamento dele.
Ele disse, era isso que era preciso ser feito, porque era essa a ordem que era dada, né? Eu estava do outro lado para cumprir essa ordem, então eu tinha que executar as pessoas. Então, a banalidade do mal começa por uma coisa muito importante. Eu reduzo a existência do outro a uma coisa, né? E isso é muito próprio da nossa sociedade atual. Nós somos capazes de reduzir a existência de um ser humano, seja ele quem for, né? Se tem uma coisa muito bonita que a gente nunca poderia perder de vista, que nós conquistamos a duras penas ao longo dos séculos, é essa concepção de dignidade humana, que é inviolável. Né? Nós não estamos com isso dizendo que a pessoa que comete um crime não deva pagar por aquilo, receber, né, todas as punições, etc. Nós estamos dizendo que, ainda que alguém erre, ele não deixa de ter a dignidade intrínseca da pessoa humana. O que acontece é exatamente o contrário. Hoje, por muito pouco, as pessoas perdem a dignidade, né? Então, a banalidade começa pela redução do olhar do outro sobre mim. Se eu sou gay, se eu sou negro, se eu sou mulher, se eu sou pobre, se eu sou de esquerda ou de direita, quer dizer, na verdade, eu reduzo a existência do outro com o meu olhar, e isso me autoriza a banalizar qualquer atitude que eu venha a ter com ele. Então, quando um homem, como esse militar uruguaio já idoso, diz, era isso que era preciso fazer, porque eu estava num campo e essas pessoas estavam em outro, né, ele transpôs a linha da dignidade humana como se matar alguém tivesse alguma justificativa possível. Né? Eu só consigo tornar o outro capaz de ser banalizado, a sua existência, a sua vida, se primeiro eu o reduzo com o meu olhar a uma mera coisa. E isso está acontecendo de forma repetida em todos os níveis da sociedade. Acho que a gente vive uma era agora, né, mais violenta ainda, né, especialmente com a pandemia, né, com o extermínio das populações mais vulneráveis, né, e eu acho que que me vem à cabeça, né, nessa questão da banalização da banalidade do mal, é como que a gente não se comove, né, uma parte da sociedade não se comove com o que vem acontecendo, né, e muitas vezes, assim, num discurso de vida que segue, né, como se a gente não tivesse uma responsabilidade social, uma responsabilidade pela construção da nossa sociedade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me vem muito à cabeça quando a gente pensa nesse conceito da Hannah Arendt trazendo para a situação atual, né? Como a morte tem ficado, a morte e a violência têm se tornado mesmo algo de pouco valor, né? Eu vou interromper só um pouquinho, porque a gente está tendo um problema técnico. Eu estou usando o streaming pelo celular e a Denise não está conseguindo entrar porque o sistema pelo celular é limitado. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou sair e vou ver se eu consigo ela entrar pelo notebook. Nesse meio tempo, Tá. vocês assumem, tá bom? Tá certo. Porque, como eu estou no comando, sou eu mesmo que tenho que fazer isso, tá? Ela está tentando. Ok. Tá. Então não Depois você estranhe, nos vou avisa. sumir. Tá bom, obrigado, Bianca. Tá joia. Mas uma coisa que nós podemos trazer, né, Fabi, importante, porque isso é o nosso trabalho também do dia a dia, né? Quando a gente está dizendo que a violência e a morte ficam banalizadas e que a gente acha que o outro perde sua dignidade se ele é isso ou aquilo, já que ele não se encaixa no meu padrão, né? O que eu estou dizendo, a gente reduz o outro primeiro antes de matá-lo, de qualquer forma possível. Ou matar mesmo, levando a pessoa a óbito,
ou matar pela exclusão, pelo preconceito, né, pela invasão, pelo desrespeito, pelo abuso. E aí eu me lembro que muitas pessoas às vezes se assustam com uma frase de uma novela sartreana, né? Sartre foi um grande filósofo, mas um grande escritor que popularizou a filosofia porque ele escrevia novelas, né? Roteiros, peças. E uma delas se chama justamente Entre Quatro Paredes, onde as pessoas estão, várias pessoas entre quatro paredes o tempo todo. E umas olhando para as outras e sobre as outras o tempo inteiro. Até que num momento da peça tem uma frase que ficou muito conhecida e fora de contexto assusta, porque Sartre coloca esta frase na boca de um personagem: o inferno são os outros. Né? E ele não está dizendo que o outro seja um inferno enquanto uma coisa ruim. O que o Sartre está dizendo é que eu posso ter a minha existência anulada, apequenada, pela maneira como o outro lança um olhar sobre mim. E isso ganha muito força, né, pela massa, né, pela manipulação, né, pela manipulação do Estado, pela manipulação dos governantes, enfim, né, a igreja tem um papel, né, todas as instituições, na verdade, né, estou só citando algumas, né, isso existe em todas as instituições, então isso ganha um peso, né, muito maior. E todas as instituições, incluindo a família, né, Fabi? Exatamente. Porque, a priori, né, as instituições sociais todas, família, escola, religião, elas não são, por natureza, vamos dizer assim, nem boas nem ruins. Ou deveriam ser sempre boas, mas às vezes elas conseguem ser ruins, né? A questão é como isso vai se dar. Tanto que pode assustar, né, eu acrescentar à sua fala, também a família. Porque a família é uma instituição social, assim como a igreja. Claro que quem tem fé sabe que a igreja também é uma realidade teológica, mas ela, enquanto uma realidade na sociedade, tem a sua estrutura, seus mecanismos, seu funcionamento. A educação, a escola e assim por diante. Porque o que a gente observa que está tão, para repetir esse termo que a gente está usando, banalizado tudo, né, Fabi, que você percebe uma preocupação às vezes no pai e na mãe, se o filho ou a filha, criança e adolescente, se eles, os filhos, são gays, né, quer dizer, percebe que pode acontecer na família a redução da existência do outro, a anulação da existência do outro a um aspecto que eu não sei lidar, que eu não tolero. Exatamente. Né? Então, dentro Aliás, da família, sim. não, é importante falar isso, né? Que o preconceito advém disso mesmo, né? De uma dificuldade, uma incapacidade minha pessoal de tolerar algo no outro, né? Nesse caso, a sexualidade, né? Que você está falando, né? Então, esse é De um colocar. problema grave que pode começar em casa, né? Na instituição família, na instituição depois escola, na instituição depois religião, onde esses lugares que deveriam ser lugares de acolhimento, de cuidado, de ajuda, eles podem ser lugares de apequenamento do outro, de exclusão, de banalidade. Né? Então, isso é muito grave. Porque daí o Winnicott pode nos ajudar, né, Fabi? Porque o Winnicott falou da instituição família. Como ele era um psicanalista, o que ele diz serve para pensar a questão da igreja, da educação, da sociedade, mas ele falou da família porque era o campo de trabalho dele. Como é o nosso, o consultório, sim, o atendimento com os pacientes, o tratamento das questões ali emocionais. E o que o Winnicott percebeu? Que muitas pessoas se sentem reduzidas, né, já dentro de casa pelo olhar dos pais. Então a gente está usando um exemplo que está muito em pauta, que é a sexualidade, né? E veja que a sociedade coloca isso nos pais de tal maneira que ao invés dos pais olharem a criança, o adolescente, o filho,
né? A Eles olham pessoa, um aspecto, a pessoa, eles olham um aspecto e reduz aquela pessoa, aquele aspecto, e isso autoriza que eu coloque no outro o meu ódio, o meu preconceito, a minha marginalização. Então, essa é uma questão importantíssima para a gente pensar. Uhum. Sem dúvida. Eu acho que a gente pensar agora, né, nessa questão, né, de começar, né, como eu te falo, tudo começa em casa, né? Então a gente falando aqui para as pessoas, né, e mostrando a importância disso, né, principalmente nesse momento delicado que nós estamos vivendo da nossa sociedade, né, o quanto se faz importante a gente acolher as diferenças, né, porque né, a violência com que tem se vivido a nossa sociedade, a populações minoritárias, né, e a gente tem dado isso muitas vezes como normal, né, da postura, né, de se acostumar. Eu acho que tem uma coisa muito, que chama muita atenção a isso, de se acostumar, né, Rodolfo? E aí, mais uma vez, usando essa coisa da banalidade do mal, de se acostumar com isso, de achar que isso está posto, né? Mesma coisa da desigualdade social, mesma coisa da violência contra o negro, né? Como a gente falou lá na última live, né? A gente não entende que isso também é uma função nossa, parar para pensar nisso, né? Parar para olhar nisso, para construir mesmo, né? Tentar construir um lugar melhor para se habitar, né? Já que está tudo tão inóspito atualmente, né? E, por exemplo, a psicanálise, né, nasceu para ser uma defesa da criança, porque a gente sabe que a criança entra nesse rol da pessoa negra ou socialmente excluída pela questão econômica, ou por ser mulher, ou por ser da comunidade LGBT. A criança entra no rol, hoje já um pouco melhor, mas não tanto, mas já um pouco melhor. E quando a psicanálise surgiu, quando Freud diz, olha, sabem que a criança deseja? A gente sempre tende a ouvir muito essa questão do desejo, do Freud muito só reduzido à sexualidade. Se a gente nem entende bem o que ele queria dizer por sexualidade, entende só por sexo, sexo enquanto genitalidade. Quando Freud fala que a criança já deseja, o que ele percebe é que a criança já tem dignidade. Ela é alguém capaz de se expressar, de ter o seu gesto, como diria o Winnicott, de ter o seu gesto, né? A criança não é uma coisa, não é uma caixa fechada que eu vou pondo lá o que eu quero para ela ser A, B ou C, né? Os pais oferecem condições para a criança, mas isso vem dela. Quando Freud fala da criança como já um sujeito de desejo, ou quando Winnicott, inclusive, nos ajudou a pensar que o bebê já é capaz de um gesto. E nem parte do desejo, mas parte, inclusive, disso que ele chamou do seu self. Ele vem ao mundo para se expressar, para se comunicar. E a criança até então não valia nada, né? Os pais podiam usufruir da criança a seu bel prazer, do corpo da criança. Por exemplo, as crianças até um tempo atrás podiam ser espancadas e as pessoas achavam que a criança era propriedade dos pais. Ah, já não pode fazer nada. O pai e a mãe é que sabe, que resolve. E a psicanálise se insurgiu contra isso, que não quer dizer deixar a criança fazer o que ela tem vontade, não é nada disso. Mas para dizer, embora a criança precise ser acompanhada, cuidada, educada, né, orientada, ela precisa ser respeitada nesse seu núcleo espontâneo, genuíno, porque ela desde bebezinha é uma pessoa, né, que não pode ser reduzida pelo meu olhar. E aí o quanto o Winnicott nos ensinou a perceber que o olhar da mãe, o olhar do pai, já é capaz ou de favorecer a saúde ou, infelizmente, de adoecer, né? Porque os filhos são muito sensíveis ao olhar dos pais, à expectativa, ao desejo. E, portanto, a psicanálise surgiu para
proteger a criança, porque nós também banalizávamos a infância. É como se a criança não entendesse, é como se a criança não desejasse, é como se o que a criança fala não tivesse que ser levado a sério, né? E a psicanálise é uma defesa da infância, enquanto a criança já sendo alguém com direitos para serem preservados, especialmente o direito de ser respeitada no seu gesto, né? Isso é extremamente importante, porque há poucos dias nós vimos uma criança que foi engravidada por estupro ainda sendo vilipendiada pela interrupção da gravidez. Então Sendo nós estamos violentada evoluindo. duplamente, né? Acho que isso é importante. É uma violência dupla, né? Porque já não bastasse a violência do estupro de anos, né? A violência das pessoas que se mobilizaram né, violentamente contra ela por algo que ela tinha direito por lei, inclusive, né? Usando um viés completamente perverso, né? De que ela não tinha direito, que era considerada uma assassina. Quer dizer, isso é de uma gravidade. E eu me pergunto assim, né? Se a gente não se mobiliza com esse tipo de coisa, realmente nós estamos muito perdidos enquanto ser humano, né? Isso, eu acho que isso é uma questão para a gente pensar, porque o Winnicott falando, né, da nossa construção da sociedade como um desdobramento do nosso, né, do si mesmo, da nossa constituição quanto pessoa, né? Acho que isso mostra que a gente tem muita coisa para cuidar, muita coisa para pensar, muita coisa para construir, porque essa situação dessa menina é muito grave, né? Mas desculpa, Rodolfo, você estava comentando e eu vou segurar esse andamento. Eu vou pedir desculpa de novo, porque realmente, como eu que estou coordenando, eu não consigo sair e deixar a Denise entrar. Então, eu ia perguntar se alguém em algum momento, porque pelo celular, né, o sistema não me informou isso, eu não consigo colocar 4. E como já estou aberto aqui o sistema, eu não consigo abrir no notebook e pôr mais um. Ele não entende, ele fica confuso, o sistema, Você quer que eu tente sair? Então, se alguém sair... Eu gostaria de sair e deixar vocês 3 falando, mas eu não posso, não consigo. Eu preciso autorizar alguém para entrar, entendeu? Eu consigo sair, mas para autorizar outra pessoa para entrar, precisa ser eu. Então, se alguém quiser dar um espacinho, porque eu tô assim... Não, então, eu tô dizendo, eu saio e consigo entrar pelo computador? Não. Não. Eu vou deixar... Então... Se você quiser sair um pouquinho... A Denise entra, aí depois eu chamo você de volta, Fabi. Não, fique à vontade. Já fiquei bastante tempo aqui também com o Rodolfo e aqui né, o espaço deles. Deve estar esperando pela Denise também. Agradeço. Situação. Tecnologia. Comédia 5-0 para tecnologia hoje. Tá, beijos. Peço mil desculpas. Mas eu podia ir, ela nem deu tempo de eu falar que eu ia para ela ficar. É que sabe o que é? Tem uma questão também. As pessoas querem ver vocês dois, entendeu? Tem gente falando assim, vocês dois têm uma história, o público tem um carinho, a maioria das pessoas está aqui para ver vocês dois. A Denise está dizendo aqui, publicamente no Facebook, não precisa, mas agora eu vou dizer para ela, agora precisa. Então entra sim, Denise. Aí eu peço mil desculpas. Olha só, gente, mas é essa coisa ao vivo, né? Não tem jeito, não tem escapatória. E eu não posso falar nada porque eu não tenho a menor noção, você sabe bem disso, Bianca. Tecnologia é um assunto para mim um pouco distante. Vem, Denise, entra aí, Denise, então, estamos te esperando. Continua o seu raciocínio, Rodolfo, que depois eu quero também perguntar uma coisa. Tá. Então, eu queria acrescentar isso, Bianca, que nós estávamos falando. Primeira coisa, né? Eu acho que, em primeiro lugar, quem precisa ser ouvida, quem precisa, portanto, falar, nós precisamos escutar, são vocês mulheres.
por um motivo que parece óbvio, mas não, às vezes não é. São vocês, mulheres, que engravidam, são vocês que gestam, são vocês que dão à luz. Então, a primeira pessoa a falar precisa ser a mulher. Mas eu me autorizo a falar, pedindo licença às mulheres, não quero falar no lugar delas, por elas. Mas como o assunto também se refere à dignidade humana, à proteção da vida, eu acho que os homens também podem falar, mas nunca sem ouvir o que as mulheres têm a dizer. Nunca dando uma resposta pronta para uma questão que lhes concerne em especial, como é a questão da gravidez. Mas, mesmo sendo um homem, eu queria dizer uma coisa que eu considero muito importante. As pessoas, para reduzirem o assunto a suas posições ideológicas, elas, então, dizem que estão tomando a defesa da vida. Porque quem vai ser contra, né, Bianca? Se eu digo, olha, eu não concordo com o aborto porque eu sou a favor da vida. Quer dizer, quando eu reduzo, né, é simplesmente para tentar garantir que a minha ideologia se sobressaia e que eu, inclusive, tenha direito, em nome da vida, de excluir, marginalizar, humilhar, ofender alguém. Né? Então, assim, a primeira coisa, todos nós somos a favor da vida. Não conheço uma pessoa que não seja. Todos nós somos contrários ao aborto, inclusive as mulheres que são favoráveis enquanto legislação, inclusive mulheres que já passaram pela experiência do aborto. Né? Do meu lugar da clínica, de terapeuta, de psicanalista, eu também posso dizer isso. Então a questão não é dizer que existem os a favor da vida e os contra a vida. Isso é um absurdo. A questão não é dizer que uns são favoráveis ao aborto e outros contrários ao aborto. O aborto é um problema, é um drama de consciência, envolve questões religiosas, éticas, sociais, econômicas, variadas. Mas, ainda que todo mundo seja a favor da vida e contrário ao aborto, como se a gente estivesse banalizando, tanto faz abortar ou não, porque, repito, nem a mulher que já optou pelo aborto banaliza isso, acha isso qualquer coisa. Então, reduzir o assunto para você poder odiar quem discorda de você, dizendo eles são a favor do aborto, contra a vida, isso é só para que eu me autorize a odiar essas pessoas e não escutá-las. Eu fiquei muito chocado, Bianca, porque vamos colocar as coisas no seu lugar. Essa menina não engravidou. Vamos falar os termos corretos, porque isso ajuda muito. Ela foi engravidada, que é absolutamente diferente de engravidar. Né? Essa menina menstruou antes dos 10 anos porque ela já era abusada. Todos nós sabemos que as meninas começam a ter menstruação precoce estimuladas por conta do abuso. O corpo responde. Ela começou a menstruar provavelmente antes do que o seu ciclo natural de desenvolvimento traria, por conta do estímulo que o abuso fez, né, a ela. Então ela foi abusada, o que provavelmente estimulou que ela menstruasse mais cedo. Ela foi engravidada, porque não foi um ato sexual adulto, livre, consentido. Ela estava com dor na barriga, aí que ela descobriu que estava grávida, que ela não sabia nem o que era. Então, você comparar uma menina que começa a menstruar e, portanto, pode engravidar, já por conta de ser abusada, uma menina que é engravidada a uma mulher adulta e dizer que isso é um aborto, isso... Calma, vamos dizer as coisas como elas são. Só que é isso que a banalidade do mal faz. Eu reduzo o outro com o meu olhar para que eu tenha ou me sinta no direito de legislar sobre o corpo do outro. Né? Eu tive que voltar, Rodolfo. Que bom, Fabi. Realmente tem algum problema, provavelmente às vezes... Gente,
Eu, aliás, tenho que pedir desculpa para os telespectadores de vocês, porque a Denise não está conseguindo. Hoje ela Não vai ter que ser tá. substituída, embora seja insubstituível, tá, gente? Mas Que nós bom. vamos aqui Eu falei aqui tentando. para a Bianca que você nem me deu tempo de dizer que eu iria sair para vocês três mulheres ficar, você já saiu, Não. mas que bom que você voltou. Eu escutei, eu estava acompanhando ali de fora. Desculpa, Rodolfo, o seu Imagina. raciocínio. Não, mas eu queria dizer isso porque eu fiquei absolutamente chocado que a gente compare essa situação. É claro que se fosse possível que nada disso acontecesse, seria muito melhor. Mas a gente precisa entender que essa discussão precisa ser adulta e não reduzida pelo olhar a partir das minhas convicções. Ainda que eu tenha direito de ter qualquer convicção, porque a Sim. democracia é isso. Agora, você ir em nome de Deus, e aqui eu posso dizer, embora eu não diga em nome da igreja, e digo como cristão, alguém que pratica a fé, que teve a chance também de estudar teologia, que é óbvio que a igreja é contrária ao aborto, por uma questão muito clara, porque senão a gente banaliza a vida. É como se eu dissesse, tanto faz quem decide, quem vive e quem morre, não é? Então, por coerência, a igreja diz isso. Por exemplo, no dia de ontem, se completou mais uma vez, né, tristemente, o processo de quando o Hitler assinou um decreto que autorizava os médicos a darem laudos para deficientes físicos, deficientes mentais, dizendo que eles eram irrecuperáveis para que eles fossem para os fornos, para as câmaras de gás. Então, é isso. Uma pessoa não pode ter o direito de legislar sobre a vida da outra, quem vive e quem morre, né? Porque a vida deve ser inviolável. Agora, quando a igreja fala isso, não quer dizer que eu possa olhar para uma menina e achar que ela, aos 10 anos, pode levar a termo uma gravidez, né? Que ela não sabia o que acontecia com ela, né? Que ela foi engravidada, repito, ela não engravidou, e eu não posso chamar isso de aborto. Houve uma interrupção de gravidez pela questão do estupro, pela idade dela, pela incapacidade fisiológica e psicológica de levar a termo essa gravidez. Né? Isso quer dizer que seja uma coisa qualquer? Ninguém, nem o médico que fez isso, com certeza acha que é uma coisa qualquer. Agora, o problema é a banalidade. Era isso que eu estava dizendo, a psicanálise nasceu para ser uma defesa da criança. Eu fiquei aterrorizado com os comentários da nossa incapacidade de tomarmos a defesa desta menina, né, que foi violentada de todas as formas. Que um cristão continue dizendo, mas eu ainda acho que não podia ter interrompido a gravidez. Tem espaço na democracia para pluralidade de ideias, de convicções, de opiniões. Desde que você não transforme a sua crença numa ideologia que te autorize a achar que você pode legislar sobre a vida dela, que você pode ir lá na porta do hospital em nome de Deus e xingar e humilhar, que você pode querer decidir pela sua fé o que uma sociedade inteira vai viver. Nós estamos em tempos sombrios, para usar um outro termo de um livro da Hannah Arendt, que ela disse, homens em tempos sombrios. Em tempos sombrios em que nós estamos querendo impor um pensamento para governar os corpos e as vidas das pessoas. E mesmo eu sendo cristão, eu preciso usar esse espaço para dizer que o que aconteceu com essa menina não foi um aborto, não se refere a um pecado. Ela foi abusada, ela foi engravidada, ela teve que passar por um processo de interrupção da gravidez, pelo seu direito de ser preservada a isso que acontecia, e eu quero repudiar essa atitude vil de um olhar de quem diz ter fé, mas que reduz a vida de uma criança a uma coisa a ponto de ir lá para humilhá-la. E ela foi interrompida como criança, como infância, né? Não foi
gravidez interrompida, foi uma infância interrompida, um sonho interrompido, uma pureza, né? Porque uma criança nunca, nenhuma criança pode ser violada, violentada dessa forma, né? Mas tem uma leitura na nossa área da comunicação em que hoje a gente pensa que com a disseminação das redes sociais, com acesso maior à informação, haveria uma melhoria da qualidade da comunicação. Na verdade, o que a gente percebe, os estudos estão mostrando que a gente está... Primeiro que a comunicação é muito superficial, né? E ela não leva as pessoas a pensarem, né? Então, o grande problema do que a gente está vivendo hoje, dessa absorção fácil de informação, do entretenimento, das notícias curtas, e é a redução da nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Né? E é isso que nos torna humanos, né, também, né, Rodolfo? É você refletir, ver que uma questão, mesmo que você não entenda, ela é extremamente complexa, e como você disse, Rodolfo, eu posso não concordar, mas eu preciso pensar, e tem regulamentos, tem leis, né, em nome de uma violência, em nome de defesa da vida, essa menina foi violentada outras vezes, o nome dela foi divulgado, a casa dela foi invadida, a porta do hospital, os médicos, toda uma gama enorme de violência foi gerada. Para quê? Para defender a vida de quem, né? De qual vida? Exatamente, porque tiveram aí os absurdos, né, de pessoas dizerem não que ela deveria então levar o restante da gravidez e levar o filho para adoção. Quer dizer, isso é uma falta, né, de empatia, né, da gente se colocar no lugar de uma criança de 10 anos gestando um ser dentro dela, fruto de um abuso, né, como se isso não fosse deixar uma marca, como fosse não vai deixar uma marca emocional gravíssima, né? A que custo ela teria que levar essa gravidez? Quer dizer, é de uma dissociação, né, da realidade do outro, né? Então, é muito sério mesmo isso. E o que a Bianca está trazendo... Sim, fale, Fabi, por favor. Não, eu ia dizer que isso, as pessoas, né, com a coisa da internet, né, eu acho que a violência está empoderada, né, mais ainda, né, as pessoas se sentem no direito, através de uma tela de celular, muitas vezes, de dizer, né, o que bem entendem, o que bem, né, e muitas vezes numa repetição, sem essa capacidade de julgamento de si mesmo, assim, né, do mundo, do olhar do outro, então, isso é muito complicado, isso é uma amostra de que, realmente, para usar a internet, a gente precisa amadurecer muito, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque realmente é uma ferramenta que violenta muito. Mas o que a Bianca estava dizendo, né, Fabi, a gente entende porque aqui tem um casamento, né, Bianca, da nossa área de formação e de atuação com a sua, né? A psicanálise pode nos ajudar muito nesse diálogo com a comunicação e a comunicação com a psicanálise. Pelo seguinte, de fato, nós tínhamos uma certa ingenuidade de que quanto mais informação, mais maturidade, mais desenvolvimento. E o que se viu foi o contrário, né? E aí é a nossa parte de entender que existem tantos fatores emocionais que condicionam como eu informo, quem eu informo, por que eu informo, né? Para que eu informo, né? Que a informação também não é neutra. Quem usa e manipula, e tem dinheiro, inclusive, para usar, não é neutra. Então, nós tivemos essa ingenuidade como sociedade de que mais informação, e óbvio que nós queremos cada vez mais informação, mais comunicação, não é para ter menos. A questão é que foi uma ingenuidade achar que isso por si só nos traria uma evolução. Sim. Sem falar, né, Rodolfo, num fenômeno terrível que está envolvido com essa questão também, que é a da desinformação, né? Tem uma indústria de desinformação. E a desinformação, né, por exemplo, as fake news, elas são feitas para nos afetarem emocionalmente. Então elas se disseminam... Aí no estômago, não na cabeça. E aí por isso elas se disseminam muito mais do que uma notícia
correta, honesta, verdadeira, né? Porque elas são feitas, elas são trabalhadas para despertar a raiva, o medo, né? A paixão, né? Por uma causa, e isso transforma a sociedade num ambiente assim absolutamente insalubre, e a gente está vendo a questão do ódio, né? Do mal nas redes sociais, né? Da disseminação e os algoritmos, né, de YouTube, Instagram, valorizam a polêmica, né, porque a polêmica, ela chama as pessoas, então acaba que o mal tem mais valor do ponto de vista para essas ferramentas. Sim. Do que uma mensagem positiva, né, porque movimenta, né, na verdade o negócio depende de leitores, de pessoas ali, então quanto mais polêmica for causada, então a gente tem que acionar o nosso cérebro, né? Nossa razão, né? Buscar conhecimento na origem das coisas, não é? Aliás, sobre isso que você está falando, acho que Privacidade Hackeada, que é, né, aquele documentário necessário para que as pessoas saibam, né, como se fizeram as últimas eleições, inclusive. Sim. Né? Para se ter uma ideia, o Twitter mais divulgado na eleição do Trump foi Papa apoia Donald Trump. Olha a insanidade desse Twitter. Isso eu vi numa convenção do Twitter em São Paulo. Você tem que assim, ter uma ingenuidade e uma vontade muito grande de votar no Trump para acreditar e compartilhar, né? Acreditar que o Papa ia se posicionar politicamente na eleição americana. Não estou falando que o Papa é a favor ou contra o Trump. Sim, mas imaginar que ele ia se posicionar e você acreditar e você compartilhar. Né? O Papa não é contra a pessoa do Trump, mas é contra a política governamental do Trump. Ele disse isso explicitamente, porque a igreja ela faz política como Jesus fazia política com P maiúsculo. Por quê? Os jornalistas perguntaram para o Papa Francisco o que ele achava da proposta do Trump, em plena eleição, de construir um muro dividindo o México dos Estados Unidos. O Papa disse, olha, uma pessoa que se diz cristã e constrói muros ao invés de pontes, não é cristã. Né? Aí o Trump depois ficou sabendo e respondeu dizendo que o Papa estava fazendo política, que ele não devia fazer política. Aí disseram para o Papa numa outra viagem, porque a Bianca sabe disso, o Papa tem uma comitiva de jornalistas dos maiores jornais do mundo que viajam no avião papal desde Paulo VI para fazerem perguntas sobre aquela viagem e tal. Questões geopolíticas e etc. E aí disseram para o Papa, então, o Trump disse, acusando o senhor de fazer política, quando o senhor disse que um cristão não constrói muros, um cristão constrói pontes. O Papa disse, que bom que ele disse isso, porque desde Aristóteles nós sabemos que o ser humano é um animal político. Então ele me reconhece como uma pessoa, disse o Papa. Né? Então, assim, esta política todos nós temos que fazer. Desde Exatamente. A Grécia Antiga, nós sabemos que o ser humano é um ser político porque ele é da polis, que é a cidade. Todos que pertencem à cidade, né, cidadãos, precisam fazer política. Da política com letra maiúscula, que é da vida, tem a política com letra minúscula, não porque ela seja menor, mas dessa vai depender das suas afinidades históricas, sociais, cognitivas, emocionais. É a política partidária. Eu posso estar mais à direita, mais à esquerda, eu posso votar no partido XYZ, me afiliar a um partido ou não me afiliar a um partido. Isso é do jogo democrático. Então, nós temos que fazer política sempre com P maiúsculo. E quando nós nos sentimos identificados, também fazemos com P minúsculo, que é eu voto neste campo, mais progressista, mais à esquerda ou mais à direita, desde que todos os campos tenham direitos iguais de colocar suas propostas, seu pensamento, de discutir democraticamente. E que os direitos fundamentais não sejam violados, né? Não sejam violados. Aliás, que todos os campos direitos... preservem isso, né? Então a política, né, que a igreja faz, que o Papa faz e que nós temos que fazer, inclusive os que são cristãos, porque Jesus foi morto por causa disso, né? Porque ele bateu de frente com o poder do império.
Então, uma coisa aqui importante, Bianca, que veja só, o Twitter que mais, como você está dizendo, circulou é que o Papa apoia o Trump. É de uma desinformação, né? Porque embora o Papa não desaprove a pessoa do Trump, e ele não quis fazer política partidária dizendo não votem no Trump, ou votem no tal, isso a igreja não faz, ou não pode fazer, ele fez política enquanto um ser humano que tem uma posição de dizer o cristão não pode apoiar quem quer levantar muros ao invés de construir pontes. Agora, imagina a falta de informação de quem reproduziu esse Twitter achando que o Papa apoiaria o Trump. Quer dizer, nós estamos evoluindo mesmo com toda a informação disponível. Aí as teorias da comunicação precisam se questionar qual é o componente emocional que faz as pessoas serem fisgadas por isso. Estamos estudando. Mas a gente estamos estudando. Mas a questão, viu, Rodolfo? Assim, já tem teóricos falando sobre isso. É que a comunicação virou toda emocional. Na hora que ela entrou para o campo das imagens, né? Que você parou de ler assim, o jornal, de repente ler o livro. Não é ler o tweet, não é ler a mensagenzinha. Aí a coisa foi para o emocional, foi para a superfície, para a superficialidade. Então já tem alguns anos, né, desde o advento da TV, do rádio, quando a gente parou de ler com mais profundidade. Né? A gente está numa sociedade fragmentada, então é preocupante. E é interessante, eu trago isso para vocês, tem uma pessoa perguntando, e eu quero amarrar com outra coisa. O que a posição de vocês sobre a questão da a pessoa decidir sobre o próprio corpo, como no caso do suicídio ou outra forma de lesão. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, assim, essa mesma sociedade que criticou tanto a menina, e a gente está usando a menina como um exemplo de tantas outras, né? Às vezes a mesma sociedade. Aliás, que apoia... realidade, né? Muito comum. Né? Assim. É a mesma sociedade que apoia o uso de armas, que fala que bandido bom é bandido morto, né? Porque assim, a arma. Que é contra a arma os direitos é para matar. humanos. É para matar a arma, né? Se você vai comprar uma arma, é para matar. Então, se é a favor da vida, né? Então, assim, a gente fica muito confuso, né? Com esses valores. Completamente distorcidos, né? Completamente distorcidos e usando muitas vezes isso, né? A religião, né? Que na verdade parece muito mais uma necessidade da vazão, né? A uma agressividade, né? A um ódio né? Um desencontro consigo, com o mundo, né? Usando essas ferramentas para isso, usando a internet, usando. Não sei o que você acha, Rodolfo. Porque, veja, eu ainda queria só amarrar também, Bianca, o que você falou antes, porque isso é Hannah Arendt, né? Que você estava dizendo pelo seu viés da comunicação. Quando ela está analisando Eichmann, e ela então diz que a banalidade do mal é porque o mal não tem raiz, e ele se pulveriza, e ele facilmente se espalha, e ele não tem muito rosto, e por isso ele toma conta, que é isso que a gente está vendo no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Instagram, etc. Porque veja que dá muito mais trabalho fazer essa reflexão que a gente está fazendo, e que as pessoas não têm mais paciência para acompanhar o raciocínio, porque aqui, não por sermos melhores absolutamente, mas veja que nós não estamos usando jargões. É fácil usar jargões. Pá, pá, pá. Você prega jargões, as pessoas ficam hipnotizadas e reproduzem aquilo. E a Hannah Arendt diz, sabe por que o Eichmann banalizou o mal? Porque ele abriu mão da capacidade de pensar. Né? Exatamente o que você estava falando, Bianca. O último livro dela, que ficou incompleto, infelizmente, ela teve um ataque cardíaco, um infarto antes de concluir o livro, chamado A Vida do Espírito. Ela fala de 3 atividades humanas muito profundas: o querer, o pensar e o julgar. E o julgar ficou incompleto. Mas a parte do pensar ela fez toda como ela gostaria. E o pensar não é só um processo cognitivo. Do ponto de vista neurológico, todo mundo que está vivo é capaz de pensar. Os neurônios se conectam, fazem sinapses,
eu tenho imagens na cabeça, eu aprendo a ler e escrever. Isso ainda não é pensar. Pensar, como a Hannah Arendt está dizendo, para não entrar na banalidade do mal, é a capacidade de fazer um juízo sobre si mesmo. Pensar é a capacidade de pensar duplamente, eu a traduzo assim. É alguém que é capaz de pensar sobre o próprio pensamento. Pensar sobre aquilo que eu penso. Né? Então, nós estamos abrindo mão, esse é o diagnóstico da Hannah Arendt, para entender por que é que nós, no século XX, que tínhamos a ingenuidade de que seria um século de desenvolvimento, foi o século de guerra, de genocídio, né? Nós tivemos 2 grandes guerras, nós tivemos a ditadura na Espanha, a ditadura na Portugal, a ditadura na Itália, do fascismo, né? E a pior ditadura que foi o nazismo, mas as ditaduras militares na América Latina, onde as vidas que eram opostas àquele regime foram humilhadas, ofendidas, maltratadas, abusadas e mortas. Então nós tínhamos o século XX começou com uma grande promessa de melhoria de vida e ele se viu matando, né, as pessoas. Aí veio a tecnologia, que é ótima, e que a gente achou que agora e estamos divulgando ódio por ela. A Hannah Arendt fez esse diagnóstico que serve muito para nós hoje. Com tudo que temos à disposição e que podíamos ser melhores, nós, porque estamos perdendo a capacidade de pensar, estamos usando isso para nos destruir. Né? Porque pensar não é ter raciocínio. Lógico, isso todo mundo que está vivo tem, porque o neurônio funciona. Faz sinapse. Cria frases. É pensar enquanto emitir um juízo sobre o que eu penso. É ser capaz de refletir sobre o meu pensamento. É ser capaz de pensar sobre o que eu penso. Né? Sem isso, se questionar, né? É se questionar. Nós somos presas fáceis desse discurso de ódio e nós vamos reduzir a existência do outro a algum aspecto que eu não goste e não concorde, o que me autoriza a violentar a sua vida, direta ou indiretamente. A julgar, acusá-lo, né? E eu acho que essa coisa... Diga, Bianca, diga. Não, eu perdi, acho que o raciocínio que eu estava fazendo. É porque o Rodolfo Isso tem acontecido muito nessa pandemia. Sim. E, aliás, uma coisa que vocês estavam falando, né, das pessoas terem preguiça de pensar, né? Não usam esse termo, mas nesse sentido, né? As pessoas que dá trabalho, né? Pensar política, pensar sobre temas dolorosos, né, da nossa sociedade, difíceis de ser enfrentados, né? Mas que a gente precisa. Eu acho que também por isso, né, as pessoas estão muito sofridas atualmente, muito cansadas, né, com tudo que a gente está vivendo, né? Então, esses lapsos estamos todos fadados, né, a ter. Mas eu acho que essa capacidade de pensar, de refletir, ela é fundamental, né? Você questionar, porque a gente pensa que a gente é livre, que a gente é indivíduo, que a gente tem os nossos próprios valores, e a gente não sabe que a gente está comprando tudo isso, comprando mesmo, porque a gente está pagando aí da publicidade, dos programas que a gente compra, das mídias que a gente segue, isso está sendo colocado na nossa cabeça. Então é tão bacana você olhar e falar assim, será que isso que eu acredito? Eu acredito por quê? Né? Da onde que vem isso, né? Porque isso muda, né? Valores mudam a cada década e a gente hoje está muito imerso nas redes sociais. Então acho que mais do que nunca, Rodolfo e Fabiana, a relação da comunicação com a psicologia, ela é muito grande, né? Porque antes, há 100 anos, a gente estava no campo, tinha uma pessoa ou outra tinha um livro. Agora, hoje nós estamos aqui, acordamos com o celular na mão, né? E isso vai distanciando a gente da gente mesmo, né? O uso das redes sociais, né? Essa capacidade da gente poder ser a gente mesmo. E aí, nesse sentido, né, de fazer julgamento por si só, né, de se responsabilizar por si só pelas atitudes, pelo comportamento, pelo que sente, pelo que fala,
Então É que, é na um trabalho verdade, é de mais todos nós. fácil, né, Fabi? A gente estava falando do jargão. É mais fácil deixar uma frase pronta a pensar por mim. É mais fácil. Dizer, eu sou a favor da vida, como eu estava dizendo. Todos nós somos. A questão é que alguns grupos radicais, extremistas, se apropriam desta frase e as repete, de forma que as pessoas então acham que eles é que são a favor da vida, embora eles destilem o ódio. E o resto não, porque não fica papagaiando assim, né? É mais fácil deixar que frases prontas pensem por nós, ao invés de nós termos uma reflexão sobre elas. Para esses Eu acho cristãos, que por exemplo, eu diria que coisa curiosa que vocês não leram, uma carta do Papa Francisco chamada Gaudete et Exsultate, porque então a igreja ainda escreve oficialmente em latim, que é a língua universal para a igreja, e depois tem as traduções. Então, a carta é dizer, né, esperança e alegria, alegria e entusiasmo, né, um pouco essa ideia, que é a ideia do Papa sobre santidade. E ele diz, a santidade não é estar no altar com a sua imagem porque você foi canonizado. Ele diz a santidade das pessoas com o pé na rua, ele diz nessa carta. Todas as pessoas. E aí ele diz no parágrafo 101, quem não quiser ler toda, que é belíssima, pode ir lá conferir. Parágrafo 100, 101, 102, eu digo que leia isso. E o Papa diz assim, é óbvio que a defesa da vida, desde o ventre da mãe, é uma questão importante para a igreja. Porém, não para aí. A defesa da vida, diz o Papa, é a defesa da criança sem escola, da criança faminta, do pai de família sem trabalho, da mãe sem condição de criar os filhos, das pessoas que só por serem gays ou negras ou mulheres são excluídas da sociedade ou sofrem violência. Eu me pergunto se esses que foram na porta do hospital do Recife gritar contra essa menina foram na porta daquela patroa que deixou o garotinho negro pegar o elevador sozinho e cair e morrer. não. Porque ser a favor da vida é isso. É protestar contra a injustiça social que mata todos os dias não dando direito. Não são palavras minhas, são do Papa. Uma coisa não negligencia a outra. Ser a favor da vida não é só dizer a mulher não pode interromper a gravidez. Como eu dizia, a igreja tem o direito de tomar essa defesa e eu entendo a lógica, que eu inclusive concordo, para não corrermos o risco de deixarmos que cada um legisle a vida do outro, como Hitler fez no nazismo, mandando matar quem era deficiente, dizendo que eram incapazes. Agora, diz o Papa, ser a favor da vida é tomar a defesa de toda a vida e da vida toda, onde ela se encontra humilhada, violentada, excluída. Não, e aí a gente percebe que esse a favor da vida, nessas horas, né, é seletivo, né? Ela serve para certas situações, né? Para os grupos para os grupos mais vulneráveis, isso não Não se serve, aplica. Não se aplica. não se aplica. Né? Então é muito sério mesmo, quanto a gente precisa refletir mesmo. A gente passou já um tempinho e eu vou já pedir para vocês se despedirem com uma mensagem, falando que nós vamos fazer alguma forma de compensar e trazer a Denise aqui, que eu tô assim com o coração partido e assim me sentindo um pouco culpada. Mas não sei o que aconteceu, mas assim nesse nível, o que a gente pode fazer, né, para combater? É pensar mais, né? Tentar se colocar no lugar do outro, é se questionar, né? Eu queria uma mensagenzinha de vocês para a gente e como manter às vezes a esperança, né, nesse mundo assim que às vezes chateia a gente, né? Eu posso ler uma frase da Anísia da Silveira, que eu queria terminar com ela, porque eu acho que, né, que eu acho que ela diz exatamente o que, ao meu ver, assim, é necessário para essa fase, né? Então ela fala, é necessário se espantar, se indignar, se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Então a gente não precisa ter medo,
né, de enfrentar as coisas, enfrentar os tabus, os temas, as dificuldades que nós estamos vivendo na nossa sociedade agora, né? Acho que atual, como sempre, Inês da Silveira. Muito. Por isso que eu estava dizendo, as mulheres vão salvar o mundo, né? Eu tenho que pedir licença e autorização para poder ocupar algum espaço, porque seria muito melhor se o mundo fosse de vocês, né? Nós homens temos Tem muito que estudos já, viu, aprender com as Rodolfo? mulheres. Tem estudo de que os países que estão aí sendo coordenados por Sim, sim. mulheres, tem estudos recentes aí que eles estão em condições. Eu acho que há uma amorosidade, uma capacidade de cuidar maior. A mulher, ela é, né? E aí a gente pode Culturalmente, ajudar eu não os sei nem se homens só, também a se... né? Oi, Fabi, você estava falando? Não, e aí a gente pode também ajudar os homens nessa caminhada Isso, também, né? é Que também é uma fundamental. tarefa, né? Não, e tem homens Rodolfo está aqui incríveis para dizer. surgindo aí, né? Incríveis, assim, inspiradores, né? Como É. Rodolfo, por exemplo. Deus queira, Deus queira. Mas Isso. Mas quem eu sabe que... vocês numa continuidade, né, dessa conversa com a Denise, né? Aí o Sim. pessoal mata a Não, e saudade dela, você de tá bom? novo, porque foi Você, só uma daí nós vamos questão resolver essa técnica, questão dos quatro. né? Quatro. Oi? Isso. Você Resolveremos. junto, porque foi só por uma questão técnica que ela Sim, não pôde sim, entrar, né? sim. Foi uma falha aqui do sistema nosso mesmo Isso. aqui. Tá bom? Eu queria agradecer a Bianca pelo convite, pelo cuidado que ela tem de preparar as lives, a Denise, que deve estar nos ouvindo, que não pôde estar aqui, que eu estou sentindo falta. Embora, né, eu trabalhe no mesmo consultório que a Denise e a Fabiana, nós estamos há meses sem nos vermos presencialmente. Então, está sendo ótimo encontrar a Surreal, né? Fabiana aqui, a Bianca, a Denise, que, se Deus quiser, a gente vai encontrar logo. Eu queria terminar, além de agradecer, pedimos para pensarmos uma coisa. No fundo, toda essa onda de ódio que é financiada pelas redes sociais, por grandes grupos e tudo isso, e um pouco porque às vezes nós estamos adoecidos e embarcamos e também propagamos isso, Sim, porque sim, nosso sim. mundo é um mundo desencantado, nós fomos perdendo a esperança, porque de fato é cada dia mais difícil acreditar e esperançar e seguir. Há um fenômeno importante que nós precisamos cuidar. Isso tudo está nos deixando ressentidos. Nós estamos muito ressentidos com o mundo, com a vida, com os outros. Sim. E nós estamos tornando o outro nosso inimigo. E não é verdade. Né? Então, que cada um olhe para si e veja se eu não estou me comportando quando eu emito aquela opinião, quando eu falo daquela maneira, quando eu me relaciono com alguém, se não parte de mim de um lugar que pode estar ressentido, amargurado, pesado, né? Porque o ressentimento foi tomando conta das pessoas e das sociedades. E o ressentimento gera o ataque, o colocar o outro como contrário. O outro pode ser meu adversário em vários campos, de ideias, político, partidário e tal. Nunca meu inimigo. O outro não é meu inimigo. Né? Lembrando que, na verdade, a gente tem que inverter aquela pergunta que o Caim fez quando aquele relato bonito do Gênesis, aquelas metáforas do começo do mundo, diz que Caim matou seu irmão Abel porque estava ressentido com Abel. Porque Abel ofereceu algo mais agradável a Deus do que o Caim. Ele ficou muito ressentido da oferta do Abel ser melhor que a dele. Ele vai e mata o irmão. E o relato diz assim, que Deus anda, é bonito, né? Porque Deus é muito concreto para a Bíblia, não é um espírito assim pairando por aí. Ele anda pelos lugares procurando Caim e diz, Caim, onde está o teu irmão Abel? E aí o Caim devolve a pergunta para Deus e diz, eu por acaso sou o guarda do meu irmão? Né? Essa pergunta ecoa até hoje. Né? No fundo, nós precisamos dizer sim, eu sou o guarda do meu irmão.
porque só é possível que eu viva se toda a vida puder existir. Então Aliás, nós é um precisamos nos exercício para todos nós. nos libertar desse ressentimento que nos tomou, porque nós estamos fazendo do outro um inimigo. O outro é um diferente. E é um exercício a amar o diferente. Eu acho que é isso que nós todos estamos precisando. A gente tem que se colocar nesse lugar, né? Tanto é assim, que eu encerro dando esse exemplo, que uma madre carmelita aqui na Argentina construiu uma casa ao lado do convento para abrigar pessoas transexuais. E sabe o que aconteceu? O Papa Francisco mandou uma cartinha para ela, dizendo: madre, siga com o teu trabalho, porque Deus, que não frequentou o seminário, nem as faculdades de teologia, aprova o que você faz. Rodolfo, você viu hoje o padre Júlio Lancelotti com a camisetinha? Jesus foi um militante dos direitos humanos? Ele postou? Coisa linda. É um exemplo. E é isso, essa é a né? verdade. Um exemplo do trabalho incansável. Lindo. Eu sou uma cristã, mas eu não sou muito frequentadora, mas eu gosto muito de Jesus. Eu acho que ele é um exemplo, um modelo, e eu acho assim que a gente tem que parar de atirar pedras, né? Então eu acho que lembrar de Jesus defendendo uma prostituta, defendendo um cobrador de impostos, a gente tem que parar de atirar pedras. E é o mínimo de atitude cristã, eu penso, né, cá comigo, que a gente pode ter, que a gente realmente não tem esse direito, né? Foi a nossa orientação lá no início, né? Deixar um pouquinho o ressentimento que está sendo alimentado no dia a dia de lado. E termino. A diferença não é para ser tolerada. A diferença é para ser celebrada. Só existe democracia porque os seres humanos, por natureza, são diferentes e plurais. E quando eu quero nivelar os seres humanos, eu me torno totalitário. Eu me dou o direito de excluir, de humilhar, de ofender, de abusar, de matar, de criar preconceito. A gente tem que celebrar a pluralidade dos seres humanos e parar de nos ressentirmos uns com os outros e tornarmos o outro um inimigo. O diferente é meu irmão, é minha irmã, ainda que seja difícil amá-lo na sua diferença. Mas só há sociedades democráticas com pluralidade. Sem dúvida. E é isso que constitui a riqueza da nossa sociedade, né? A diversidade, né? E se eu não puder amá-lo muito, eu posso respeitá-lo, pelo menos, né? Já tá bom, né? Já tá ótimo. Vamos respeitar. O amor traduzido em gestos concretos. Vamos, né, simplesmente. Então tá, meus queridos, eu agradeço a todo mundo que esteja aqui, pedimos desculpas de novo, e é sempre muito bom essa troca, essa conversa, inspira, a gente aprende, a gente cresce bastante. Muito obrigada. Obrigado. Vocês. Obrigada, Rodolfo. Viu? Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.